Pastor Silas, isso, agora está gravando, né? A pastora Norma que vai gostar, porque ele também é jornalista, a pastora Norma. O homem também é jornalista. Pastor Silas Queiroz, jornalista, bacharel em Direito, bacharel em Teologia. Ele é pastor na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, assessor jurídico da Convenção das Assembleias de Deus em Rondônia, nossa Semaderon, é a convenção estadual. Também é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, a nossa convenção geral. Pastor Silas também é comentarista das nossas lições bíblicas de jovens e também agora de adultos, né, da CPAD. Ele também é autor de dos livros Maturidade Espiritual do Líder, Jesus, o Filho de Deus e Sejam Firmes, ambos os livros publicados pela CPAD. E de forma muito generosa, o pastor Silas nos acolheu, o nosso convite, e agora está aí conosco na sala para nos conduzir nesta noite, nessa aula abençoada. Pastor Silas, fique à vontade, nós todos estamos prontos para lhe ouvir. Amém. Quero convidar os irmãos para a leitura de um texto da Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Só pergunto se está tendo alguma interferência de algum som de fundo, Daniel. Acho que não, né? Eu estou no ambiente aqui da igreja de Machadinho. Se precisar, Não, tá pastor, ótimo. Tá bom, tá né? bom o som. O Tá só me ótimo. permite, perdoe a minha gafe, deixa eu fazer o convite para um dos irmãos rapidamente aqui, fazer a oração inicial, que foi falha minha, mas eu vou pedir para o nosso secretário-geral do Ministério, com a sua permissão, pastor Silas, Por o favor. diácono Júlio Furumoto. Nosso secretário é quem vai estar, inclusive, lhe auxiliando aí nas mídias, tá bom? Fale direto com ele, que ele já está pronto ali. Diácono Júlio, por favor, faça essa oração inicial para nós, por favor. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos aqui presentes, reunidos, para ouvir mais da Tua palavra, para aprender mais de Ti, meu Deus. Senhor, abençoa o nosso professor de hoje e que o Senhor simplesmente venha a falar através dele o que o Senhor já tem colocado no coração dele, Senhor Jesus. Muito obrigado por todos os que estão aqui presentes, por todos os que estão por chegar, e que o Senhor nos abençoe grandemente com mais essa aula da Escola Bíblica. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Atos capítulo 17, a partir do versículo 22, diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscássemos ao Senhor, se porventura tateando o pudessem, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu quero pedir inicialmente ao irmão Júlio que faça a exposição da primeira tela. Nós já tivemos aí a leitura de um texto. Eu quero contextualizar, aplicar esse texto ao tema do nosso trimestre. Nesse trimestre, nós estaremos estudando, ou já estamos estudando, esse tema, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, esse é o tema geral do trimestre. Então, antes de fazer uma abordagem das lições propriamente ditas,
Eu quero apresentar aos irmãos o tema do trimestre, porque nele está contida uma mensagem geral, né? A mensagem que vai nos guiar, né? A mensagem transversal, que estará presente em todas as lições. Então, a gente já observa pelo título que, embora estejamos estudando dois livros históricos que têm os seus próprios personagens, e os personagens principais, ou as personagens, são as que dão nome aos livros, Ruth e Esther, o grande personagem de toda a história é Deus. Então, acima de tudo, nós estaremos falando de Deus, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, nós vamos apresentar, durante esse trimestre, a soberania de Deus. E dentro da sua soberania, que é um atributo, nós vamos apresentar duas características de Deus. Primeiro, uma característica que a teologia chama de transcendência. E a segunda, uma outra característica relacional ou de relacionamento com os homens, que é chamada de imanência. A transcendência de Deus significa que Deus, ele é um ser pessoal, autossuficiente, autoexistente, né? Que ele existe para além da criação. Então, Deus não se confunde com a criação, com a obra por ele criada. Então, Deus é um ser pessoal que transcende a sua criação. E onde está isso no texto bíblico, né? O texto bíblico está aqui, o versículo 24, fala o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então, o Deus criador. É um Deus pessoal que cria. Então, é a transcendência de Deus. Mas nós temos também a imanência de Deus, que significa o quê? Que Deus está para além da sua criação, mas que ele também interage com a criação. Então, o Deus que governa o mundo e cuida da família é um Deus que interage. Deus não apenas criou o mundo e deixa o mundo funcionando ao léu ou apenas dentro de uma ordem natural. Ele interage para cuidar da sua criação. Então, o texto que nós lemos vai dizer que Deus é quem dá a vida, ou diz, né, que Deus é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas, né? E o versículo 28 diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós dependemos de Deus para a nossa vida diária. E nos livros de Ruth e Esther, nós encontramos Deus agindo na vida das personagens, né? Deus providenciando o fim da fome na terra de Belém, para que a família de Noemi pudesse retornar, né? O Deus providenciando um remidor, Boaz, para se casar com Ruth e gerar uma descendência para Elimeleque, né? Um recriador da alma de Noemi, como a própria Bíblia diz, ou seja, alguém que iria ser o consolo e o cuidador dela na sua velhice, né? Então, Deus que cuida da família. Estamos trabalhando aí esse tema com base nos personagens do livro. E quando nós formos também para o livro de Esther, nós vamos ter o Deus que governa o mundo colocando uma judia órfã no governo do grande império da época, que era o Império Persa. Para quê? Para livrar o seu povo, né, do extermínio que tinha sido decretado pelo imperador, pelo rei Assuero, pela instigação que ele teve de um personagem chamado Amã, sobre o qual nós falaremos, né, durante o trimestre. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando exatamente isso, essa relação de Deus com a sua criação. Então, a ação de Deus no mundo. Então, esse é um ponto teológico que é central do trimestre. A soberania de Deus dentro do seu poder eterno, criador, mas também a sua interação, a sua ação diária com a sua criação através da providência. Aí nós entramos aí para o desdobramento do assunto que está na tela, né? Como Deus age no mundo? Deus age no mundo, então, de três maneiras. Deus age primeiro como criador e sustentador. Ele fez os céus e a terra, como está aqui em Atos 17, 24. O Senhor que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Então, ele age como criador e ele age como sustentador. Todo o universo, todas as galáxias funcionam pelo poder da palavra de Deus, né? Deus não apenas criou, mas ele sustenta. Mas Deus não apenas age criando e sustentando, ele age também dominando a natureza.
dominando no sentido de que ele é interventor, ele intervém na natureza. Essa intervenção de Deus na natureza é uma ação sobrenatural. Então, a criação e a sustentação mantém a ordem natural, mas a intervenção de Deus mostra o seu poder sobrenatural. Então, nós temos os milagres, né? O Mar Vermelho se abrindo para o povo passar por ele de pés enxutos, o Rio Jordão se abrindo, o sistema solar inteiro, né? Parando por quase um dia para que o povo de Israel pudesse alcançar a vitória sobre os seus inimigos. Jesus ordenando ao vento, à tempestade, as ondas do mar da Galileia que cessassem, e os discípulos, inclusive, perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, estava ali o próprio Deus, o Filho de Deus. Então, é a ação sobrenatural, é o milagre. E esse milagre se opera também na cura de enfermidades. Quantos de nós já fomos curados de enfermidades? Então, é o poder de Deus intervindo na natureza. Então, é a segunda maneira pela qual Deus age. Mas há uma terceira maneira pela qual Deus age, que é importante a gente considerar. Então, a primeira maneira, ele sustenta a ordem natural. Na segunda maneira, ele intervém na ordem natural. E na terceira maneira, ele age através da ordem natural. Então, aí é o Deus provedor, é o Deus da providência. Então, é Deus agindo não necessariamente através de um milagre, mas ele dirigindo os fatos, dirigindo as circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Exemplo, quando Ruth vem para Belém, ela pede, então, à sua sogra Noemi que lhe permita respigar nos campos, E ela vai, então, em um dos campos de Belém, e ela vai exatamente num campo que pertencia a Boaz. Para o cético, isso aí é uma coincidência, mas para o crente, isso é uma providência. Então, ali não há um milagre no sentido da quebra da ordem natural, mas é Deus trabalhando através das circunstâncias. Deus faz com que Ruth vá exatamente para um campo que pertencia a um parente de Elimeleque. Então, vai iniciar um relacionamento que lá na frente vai se transformar num casamento, vai ter a geração de um filho que vai entrar na linhagem de Jesus. Então, repito, não há um milagre no sentido de uma ação sobrenatural, mas há uma ação de Deus através da natureza, que no fundo é um grande milagre, mas não é um milagre no sentido de ser uma ação sobrenatural. Então, nesse trimestre, nós vamos ver muito Deus agindo assim, através da providência, né? Através dos fatos, das circunstâncias naturais, como ele age na nossa vida, né? Através de muitas circunstâncias que nós já somos testemunhas, quando ele nos coloca em contato com pessoas, para que sejamos abençoados, para que sejamos alcançados, né, com alguma bênção, com algum favor que nós precisamos, né? Quando ele usa pessoas para nos acolher, nos atender, às vezes usa nós mesmos, né, para que alguém possa ser atendido, né? Nós já tivemos experiência, eu creio que os irmãos já tiveram, de Deus colocar no nosso coração para que a gente leve um alimento, por exemplo, à casa de uma pessoa que nós nem sabíamos que estava passando necessidade. E a gente vai lá e passa no mercado, faz uma compra, mande que entregue lá, e depois a gente vai ficar sabendo que aquela pessoa estava orando a Deus, pedindo uma provisão. Então, o Deus da providência, o Deus que age usando pessoas, né, através das circunstâncias. Aí nós vamos encontrar, né, lá no exemplo de Esther, a maneira como ela chegou ao cargo de rainha da Pérsia foi Deus usando circunstâncias, Deus usando pessoas. O exemplo de Mardoqueu, né? Mardoqueu, naquela noite em que Amã planeja o enforcamento de Mardoqueu, né, e prepara uma forca de mais de 20 metros de altura, naquela mesma noite Deus faz com que o rei Assuero perca o sono. Ele perde o sono e vai ler as crônicas. E ele vai, o seu servidor lê exatamente onde estava registrado um feito, né, de Mardoqueu, que foi a denúncia que ele fez de uma conspiração que estava sendo feita contra o rei. Aquilo tinha ficado no esquecimento, mas naquela noite o rei perde o sono, vai ler as crônicas do palácio, que eram os registros
dos fatos diários do palácio, e ele encontra exatamente o texto que falava de Mardoqueu. Isso não é uma coincidência, isso é uma providência. Então, Deus providencia as coisas. Quando Amã chega de manhã no palácio, ele está imaginando que vai falar com Assuero, e Assuero vai decretar a morte de Mardoqueu. Mas naquela noite, Assuero tinha tomado uma decisão diferente, de honrar a Mardoqueu. Então, ao invés de Mardoqueu morrer enforcado, ele é honrado. E o seu algoz, Amã, é que tem que ir pelas ruas da cidade, proclamando que aquele era o homem do qual o rei se agradava. Então, esse é o Deus que controla os fatos, que controla as circunstâncias, que coloca pessoas, né, para nos abençoar. Eu aproveito, vou abrir o parêntese para contar um testemunho meu, que às vezes Deus faz coisas para nós, até alguns mimos, né? Até quando Deus quer fazer alguma coisa para nos agradar, Deus faz aquilo que Ele quer, Ele é soberano. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava fazendo uma viagem para a Alemanha, aí eu embarquei em Porto Velho, era Porto Velho, Brasília, Brasília, São Paulo, Düsseldorf, e Düsseldorf, Hamburgo. E quando chego em Brasília, estava chovendo muito, uma chuva muito grande em Brasília, e o avião demorou a pousar. E aí, quando ele finalmente pousa, a funcionária da empresa aérea vem ao meu encontro, toda preocupada, diz, olha, o senhor perdeu a conexão para Brasília, para São Paulo, consequentemente, o senhor não consegue embarcar num voo internacional. Nós vamos ter que colocar o senhor aqui num outro voo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Me levou lá até a agência, né, da empresa aérea, ao escritório, e disse, olha, nós temos duas opções. Uma opção, o senhor ir por Amsterdã, na Holanda. A outra opção, o senhor tem visto americano? Eu falei, tenho. Então, nós temos a opção de o senhor ir por Miami, nos Estados Unidos. Só tem um problema, o voo chega muito cedo e só sai de noite. E eu já estava entendendo que Deus estava querendo fazer alguma coisa. Falei, não, para mim tudo bem. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com um pastor amigo meu, tem um filho na Flórida, e esse filho dele me buscou no aeroporto de Miami pela manhã. Eu nunca tinha ido a Miami, foi a primeira vez naquela ocasião. E eu fiz um passeio o dia inteiro em Miami, me levou num restaurante muito bom de Miami, fui lá na igreja do pastor Paulo Freire, passou a tarde inteira comigo. Enfim, conheci a cidade de Miami e à noite ele me levou de volta para o aeroporto, eu não gastei $1. Eu passei o dia inteiro em Miami, passeando, e não gastei $1. Então, para mim, foi uma providência de Deus. Deus quis me proporcionar aquela oportunidade. Então, Deus, ele controla os fatos, controla as circunstâncias, até para fazer coisas que às vezes a gente considere que sejam assim mimos, que sejam pequenas, né? Mas Deus faz. Então, esse é o Deus da providência, é o Deus que cuida de nós nos grandes detalhes, mas também nos pequenos detalhes. E nesse trimestre, nós vamos estar estudando a personalidade, o caráter desse Deus e a maneira como ele cuida de nós. Então, por isso que o trimestre tem esse tema, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ele trabalha, o Jeová Jiré. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia foi quando Deus providencia ali um carneiro, né, para que seja imolado no lugar de Isaac, filho de Abraão. Então, o Deus que providencia, o Deus que cuida de nós, é esse Deus acerca do qual estaremos estudando durante todo esse trimestre. Então, essa é a abordagem teológica inicial que eu queria fazer com os irmãos, apresentando o título do trimestre. Eu creio que podemos ir para a segunda tela. Nós temos aí... E por que isso é importante, meus irmãos? Por que é importante a gente entender que Deus age dessas três formas? Deus age, é o Deus criador, né? Mas ele também é um Deus que opera milagres, mas é um Deus também que cuida de nós. Quando a gente lê lá em Hebreus, podemos permanecer essa tela aí, mas eu quero só ler aqui Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, né? Conhecido de todos, o versículo 6, a palavra de Deus diz assim, aqui em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe. Segundo, que ele é galardoador dos que o buscam.
nós precisamos continuar crendo num Deus que responde à oração, né? E isso vai nos levar a ter uma fé integral, né? Vamos ser crentes maduros, nós vamos ver Deus agindo diariamente na nossa vida. Deus age, Ele quer agir no nosso dia a dia. Isso é para a gente vencer a incredulidade, a apostasia, o materialismo, o secularismo. O secularismo está levando a humanidade a tirar Deus da vida pessoal, né? Ou separar a vida secular da vida religiosa. E nós não podemos separar. Deus, ele se interessa, ele intervém na nossa vida, ele quer intervir em todas as áreas. Até uma viagem que nós vamos fazer, a aquisição de um veículo ou de uma propriedade, aluguel de um apartamento. Deus quer dirigir a nossa vida em todas as coisas. O apóstolo Paulo diz, portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu coloco aí a parábola do juiz Inico, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1, 8, que é uma grande mensagem sobre a importância de orar, né? Lucas diz, né, que Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí vai falar daquela viúva, né, que levou a sua demanda para um juiz que era iníquo, não temia Deus, não respeitava os homens, mas ela insistiu até o ponto de ser atendida. Aí Jesus diz assim, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, Jesus está dizendo que esses dias seriam dias de incredulidade, de secularismo, de materialismo, dias em que muitos não vão acreditar que vale a pena orar até Deus responder. Uma época que as pessoas vão achar que o mundo é dos homens. Alguns dizem, não, o mundo é dos homens, e alguns dizem, o mundo é dos mais espertos. Mas Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, Deus governa em todas as áreas, inclusive na área pública, na área política. Deus governa todas as nações. Quando nós oramos a Deus, ele tem poder para interferir nos governos de todas as coisas. E nós que, pela bondade de Deus, estamos na igreja, estamos no ministério, mais ainda temos que acreditar, temos que crer. Por isso que no ministério, algumas leis não prevalecem no ministério. Por exemplo, no mundo aí dizem que quem não é visto não é lembrado. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece de ninguém. É Deus que se lembra. Não temos que estar nos apresentando, porque Deus é que se lembra de nós, como ele fez com Davi, que não estava na casa de Jessé quando Samuel estava lá, mas o Espírito de Deus não permitiu que Jessé ungisse nenhum dos filhos que Samuel ungisse, nenhum dos filhos de Jessé, até que Davi chegasse. Então, nós precisamos continuar crendo em Deus, um Deus que intervém, um Deus que faz. Senão, nós seremos pessoas materialistas, seremos até o que chama-se de ateus práticos. Aí nós podemos entrar no livro de Ruth. O que a gente observa no livro de Ruth? No livro de Ruth, nós temos um homem chamado Elimeleque, cujo nome significa Deus é meu rei, né? Deus é meu rei, é o nome de Elimeleque. Então, ou seja, ele era um homem piedoso, um homem que cria em Deus. Só que ele agiu como se não cresce em Deus, porque houve fome em Belém, e ele saiu de Belém e foi para Moabe. Moabe, os moabitas, né? Um povo idólatra, um povo pagão, um povo que sacrificava os seus próprios filhos, né? A Quemos, né? Então, um povo imoral, né? Os moabitas, né? São daquela descendentes de Ló, com a sua filha mais velha, né? Filhos de Moabe. Então, uma geração idólatra e pagã. Então, Elimeleque, embora alguns possam dizer, olha, ele agiu procurando
garantir a alimentação para a sua família e tal. Só que naquela época, não só naquela época, mas hoje também, mas muito mais naquela época, uma nação, a nação que tinha uma prosperidade, devotava a sua prosperidade para o seu Deus. Então, ele buscar alimentação em Moabe, assim como os patriarcas também fizeram, não foi uma atitude louvável, uma atitude correta. Então, a gente que crê em Deus, que diz, olha, Deus é meu rei, nós temos que continuar, permanecer no lugar que Deus nos colocou até que chova na nossa terra, né? Se Deus mandar a gente vai mudar, ele vai abençoar. No campo ou na cidade, ele nos abençoa, mas temos que nos mudar dentro da direção de Deus. E Elimeleque, a gente vê que o prejuízo dele e da sua família foi muito grande com a atitude que ele adotou. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado para a gente não professar a Deus com os nossos lábios e negá-lo com as nossas atitudes, o que seria aí um ateísmo prático ou um deísmo, né? Aqueles que creem que Deus existe, mas é um Deus que não intervém, um Deus que não se importa com a nossa vida. Indo mais à frente aí na tela, vamos ver o que nós temos na próxima tela. Puxa, por favor, irmão. Agora eu vou fazer aqui uma apresentação dos dois livros, né? Os dois livros que nós temos para estudar. O livro de Ruth e o livro de Esther. Então, estamos estudando dois livros do Antigo Testamento, dois livros históricos, dois livros narrativos, né? Primeiro, o livro de Ruth. O livro de Ruth está no contexto dos Juízes. O tempo dos Juízes é o terceiro tempo, a terceira etapa, podemos assim dizer, da nação de Israel. A nação de Israel foi forjada no Egito. A Bíblia chama o Egito de forno de ferro. Então, a família de Jacó vai para o Egito, como nós sabemos, nos dias de José. Ali era apenas um clã, uma família, não era ainda uma nação. Mas ali aquela nação foi forjada no sofrimento. Então, quando acontece o Êxodo, nós temos a primeira fase, ou o primeiro período da história de Israel. Ali é uma nação. Então, de 1446 a 1406, são 40 anos, que é o tempo da peregrinação, é a primeira etapa. De 1406 em diante, os próximos 30 anos, nós vamos ter o período da conquista, os 7 anos, que é a primeira fase da conquista, onde tem a distribuição das terras entre as tribos, e mais aproximadamente 23 anos, que são outras conquistas esparsas e parciais, não foram completas também, até a morte de Josué e dos anciãos que eram seus contemporâneos. Então, o tempo da conquista se encerra. Então, a primeira fase, a fase do deserto, a peregrinação. A segunda fase, a fase de Josué e dos anciãos, a fase da conquista, aproximadamente 30 anos. E a terceira fase vai aí de 1375 a aproximadamente 1050, né? Portanto, 325 anos, 350 anos aproximadamente, que é a fase dos juízes. A fase dos juízes é uma fase de apostasia, uma fase de anarquia. Não tinha uma liderança consolidada. Havia um tribalismo, né? As tribos viviam isoladas, algumas tribos fizeram guerra até contra as outras, a ponto de quase haver extermínio, perigo de extermínio, né? Problema de casamentos mistos, os filhos de Israel se casando com as cananeias e vice-versa. Período, então, de muita idolatria. O povo de Israel passa a adorar Baal, Astarote, e os Baalins, né, os deuses domésticos, os deuses das famílias, deuses familiares, e negar, né, não deixaram de crer na existência do Deus de Israel, mas negar ao Deus de Israel com uma crença politeísta. Então, assim como Deus havia dito através de Moisés e de Josué, as consequências virão. Agora, virão as pestes, as pragas, os inimigos serão suscitados contra as tribos, e as tribos serão oprimidas, passarão fome, períodos de fome, e Deus vai levantar, conforme o povo se humilha e clama, Deus vai levantar libertadores, né?
esses libertadores, chamados de juízes, né, que são, na maioria deles, líderes tribais, né? São generais, alguns que vão liderar, na verdade, exércitos, e outros que vão exercer ações até individuais, como Sansão, né? Outros vão liderar, como eu disse, exércitos, como Otiniel, o próprio Baraque, Gideão. Então, são juízes no sentido de ser guerreiros, né? Não juízes como magistrados civis que nós temos hoje, que vão sentar e ficar julgando causas civis, patrimoniais, não nesse sentido. Juízes que vão exercer o juízo de Deus sobre o seu povo, juízes nesse sentido. E nesse tempo dos juízes, provavelmente, alguns próximos de 100 anos antes do fim do período dos juízes, nós vamos ter a história de Ruth. Então, a história de Ruth é uma micro-história dentro de uma macro-história. A macro-história é a história dos juízes, aproximadamente 350 anos. A micro-história, a história de Ruth, que vai durar pouco mais de 10 anos, tá? 11 anos, no máximo 12 anos de narrativa. Esse livro, em alguns manuscritos antigos, ele já apareceu até dentro do livro de Juízes, mas na grande maioria ele aparece já separado, né? Mas dentro do ponto de vista cronológico, é uma micro-história dentro da macro-história, que é a história dos Juízes. Então, até 1050 é o período dos Juízes. Ainda para a gente continuar nesse panorama da história de Israel, de 1050 em diante, nós vamos ter a monarquia, né? A monarquia judaica, com Saul, com Davi, com Salomão. Depois de Salomão, como os irmãos sabem, temos a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, né? O reino do sul com Roboão, o reino do norte com Jeroboão, e os demais reis que são seus sucessores, até 722, quando vai ocorrer a queda do reino do norte sob a Síria, né? A Assíria invade Samaria e destrói a cidade, leva cativos os israelitas, as 10 tribos, e dispersa as 10 tribos, né, pelos territórios do império, do vasto império assírio, traz estrangeiros para a região de Israel e vai ter aquela mistura toda, como a gente sabe, e daí, inclusive, surgirão os samaritanos, né, dessa grande mistura. O reino de Judá, ele persiste um pouco mais, porque nós vamos ter, na história geral, a queda da Síria e o surgimento do Império Babilônico, né? Especialmente na Guerra de Carquemes, a grande batalha de Carquemes, e já no retorno, quando retorna para a Babilônia, Nabucodonosor, então, leva a primeira leva de cativos para o seu império, para a sede do império, para a Babilônia, no ano de 605 a.C. Aí a segunda leva, em 597, e em 586, ele destrói a cidade, destrói o templo, leva os vasos sagrados, todos os utensílios do templo, e a última leva de cativeiros para a Babilônia. Aí nós vamos ter os 70 anos do cativeiro babilônico, aí nós vamos ter os profetas Ezequiel e Daniel, Ezequiel profetizando junto ao povo, Daniel no palácio, e no final de 70 anos, em 537, 38, 37, nós temos aí a queda do Império Babilônico, naquela noite, daquele jantar, aquele banquete de Belsazar, e aí o exército persa invade a Babilônia e nós temos então o fim do Império Babilônico. E aí, já naquele ano, Ciro decreta o retorno dos judeus para Jerusalém. Aí nós vamos ter a primeira leva de judeus, já em 536, sob Zorobabel, com quase 50 mil, né? Aí nós vamos ter o intervalo entre a primeira e a segunda leva
aí de aproximadamente 60 anos, que está lá entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, e dentro desse intervalo, na segunda metade desse intervalo, nós temos a história de Esther, né? A história de Esther, que vai se passar na cidade de Suzã, lá na Pérsia, no período pós-exílico. Então, fazendo aqui uma retrospectiva, o livro de Ruth está lá, aproximadamente no ano 1150 antes de Cristo, né? E agora o livro de Esther, que vai estar em 483, né? De 483 a 473. Então, são períodos aí que têm uma distância de quase 6 séculos, quase 600 anos. Primeiro período, período dos juízes, o segundo período, período pós-exílico, já depois dos 70 anos do exílio babilônico, quando a primeira leva de judeus já havia regressado para Jerusalém. E a história de Esther vai acontecer na Pérsia. A Pérsia, a cidade de Suzã, né? Uma das capitais persas. A Pérsia tinha algumas capitais, como Persépolis, como Ecbátana, como a própria Suzã, né? A própria Babilônia, por algum tempo, persistiu, a própria cidade da Babilônia, persistiu por algum tempo. Mas Suzã era a principal capital, a capital de inverno, que ficava na região do Elão, né? A região do Elão, onde hoje é o Irã, que foi dominada pela Pérsia e anexada ao Império, todo ao Império Persa, que abrangeu não só a Babilônia nós sabemos que já fica na Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia, o nome significa terra entre rios, que era aquela faixa de terra que estava entre os rios Tigre e Eufrates, onde estava a Babilônia, e a própria Assíria, que ficava no norte da Mesopotâmia. Então, eu creio que no sentido histórico e geográfico é o que nós poderíamos tratar com os irmãos. Estaremos detalhando também isso durante as lições. A próxima tela, nós teremos aí na próxima tela, eu poderia fazer com os irmãos um contato com o texto bíblico, capítulo por capítulo, mas eu acho que o tempo não vai permitir. Nós vamos entrar às lições para tratar de apenas algumas lições. A próxima tela, podemos ir para outra tela. Destaque das lições. Vamos mais uma, por gentileza. Ok. Eu vou fazer um sumário das lições que eu acredito que será mais importante para os irmãos, né? Eu espero, sinceramente, não estar sendo confuso, né, o que nós estamos conversando com os irmãos. Espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar. Se falhei em algum ponto, os irmãos depois poderão perguntar e a gente esclarecer. Muito bem. As primeiras 5 lições vão tratar do livro de Ruth, as primeiras 5 lições. A primeira lição é um resumo geral, uma apresentação das 2 histórias. Na primeira lição, a gente apresenta as personagens e uma síntese biográfica das personagens. Da lição 2 à lição 5, a gente vai estudar o livro de Ruth, propriamente dito, e os fatos ocorridos, narrados nesse livro. Da lição 6 em diante, nós apresentamos o livro de Esther e depois os fatos ocorridos no livro de Esther. Então, a lição 1, os irmãos já estudaram, né? Lição 1, 2 importantes mulheres na história de um povo. Então, na introdução dessa lição, nós falamos dos 2 contextos, e nós já tratamos disso aqui, né? Eram contextos diferentes, mas tanto Ruth quanto Esther expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo de Deus. Ruth,
porque ela entra para a genealogia de Jesus, né? Ela se casa com um judeu, né? Com um homem da tribo de Judá, vamos usar essa expressão, com um judaíta, um homem da tribo de Judá. E eu estou me referindo falando isso, porque o termo judeu, ele é usado apenas depois do período babilônico, né? Depois do período babilônico, que aí o termo judeu é usado para representar toda a nação de Israel. Mas agora, nesse período aí, nós estamos tratando ainda de Israel no período tribal, período das tribos. Então, Boaz era da tribo de Judá, e Ruth se casa com ele, e Jesus, então, que é descendente, ele é da tribo de Judá, então ele vai descender de Ruth, né, que casa com Boaz, que gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e lá na frente vai nascer Jesus. Então, Ruth entra para a genealogia de Jesus. E Esther, ela também é importante na história do povo de Israel, por quê? Porque nós vamos verificar que todos os judeus seriam exterminados se o decreto de Assuero fosse executado sem uma contraordem ou sem um decreto que permitisse a defesa. E ela obteve aquele decreto perante Assuero. Então, ela foi importante para o livramento dessa descendência piedosa, certo? Então, na primeira lição, a gente pode ficar na tela da primeira, nós tratamos aqui da Moabita, eu já falei um pouco sobre isso, né? A descendência de Ruth, a família belemita, então a gente já descreveu a história de Elimeleque, que ele deixa Belém de Judá e vai para Moabe, ficava aproximadamente aí 120 quilômetros de distância. A história, a síntese biográfica de Ruth, ela termina com matrimônio e maternidade, então a importância do casamento e da geração de filhos. Nós vamos destacar nesse trimestre que essas mulheres foram protagonistas, mas não deixando de exercer o papel de mulher. No caso de Ruth, ela se casou, ela teve filho, né? E no caso de Esther, embora não haja o registro de filhos, mas ela passa pelo matrimônio, né? Ela teve uma criação piedosa, ela foi criada como filha por Mardoqueu, né? E ela, então, não deixa de ser mulher, na completa acepção do termo, para ser uma protagonista da história. Então, nós vamos tratar disso, inclusive demonstrando que as histórias dessas mulheres não estão abonando o feminismo, não estão falando a favor do feminismo, não estamos tratando de empoderamento de mulher, não estamos tratando aqui de inversão de papéis. As mulheres, elas podem e servem a Deus dentro do seu próprio papel. Não há necessidade de ter inversão de papel. Ainda na lição número 2, a gente faz aqui a síntese da segunda lição, falando do contexto da vida de Esther, e nós já tratamos desse assunto, acredito que podemos ir à frente. O terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história, nós já fizemos uma síntese sobre isso aqui na nossa última fala agora. A lição 2, o livro de Ruth. O livro de Ruth, um livro pequeno, né? Apenas 4 capítulos. Esse livro, ele sempre foi contado no cânon judaico, nunca houve dúvida sobre a inspiração. Aí a gente trata aqui do lugar desse livro na Bíblia hebraica, lembrando que a Bíblia hebraica corresponde apenas ao nosso Antigo Testamento, porque os judeus, por não crerem no Messias, via de consequência, não creem no Novo Testamento, então a Bíblia hebraica, ela corresponde, em termos de conteúdo, apenas aos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Mas, é claro, a Bíblia hebraica não tem 39 livros. Ela tem o mesmo conteúdo, mas a divisão dos livros é diferente. Então, são 24 livros, ou em alguns manuscritos, ou em algumas organizações, 22 livros, como no caso, o próprio historiador judeu Flávio Joséfo cita 22 livros, mas nós temos muitos manuscritos
com 24 livros. Por que os 39 livros no Antigo Testamento, ou na Bíblia hebraica, que é a Tanar, não correspondem à mesma divisão nossa, né? Por exemplo, os 12 livros dos profetas menores da nossa Bíblia, a Bíblia cristã, na Bíblia hebraica correspondem a um livro só. Os 12 livros correspondem a um livro só, porque são livros pequenos. O conteúdo, em termos de versículos, de capítulos e versículos, os 12 livros dos profetas menores têm um conteúdo menor que Isaías, tem um conteúdo menor que Ezequiel, tem um conteúdo menor que Jeremias. Então, na Bíblia hebraica, corresponde a um livro só. O primeiro e segundo Samuel, um livro só. Primeiro e segundo Reis, um livro só. Primeiro e segundo livro das Crônicas, um livro só. E assim por diante. Então, é por isso que o número de livros é menor, né? A Bíblia hebraica, ela tem 3 divisões, né? Que é a Torá, que são os primeiros 5 livros, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, ou agiógrafos, que são os escritos. E nesses escritos é que estão os livros de Ruth, livro de Esté. E dentro dessa terceira seção, dos Ketuvim, ou dos escritos, há uma subdivisão chamada de Megilot. Os Megilot são 5 rolos, são 5 livros pequenos, 5 rolos, que eram livros, ou são livros, que são lidos durante as festas judaicas, né? No caso do livro de Ruth, lido durante o Pentecostes, ou Shavuot, ou a festa da colheita, exatamente porque fala de Deus visitando o seu povo e dando abundância de pão, de colheita, de trigo, de cevada. Então, os judeus sempre leram, e leem até hoje, né, os judeus ortodoxos, o livro de Ruth, nesse período, a festa do Pentecoste. Enquanto que o livro de Esté, ele é lido na festa de Purim, como nós vamos estudar no tempo oportuno. A Bíblia cristã, né, diferentemente da Bíblia hebraica, que é a Tanar, a nossa Bíblia cristã, o Antigo Testamento, está dividido em 4 partes, né? Que são Pentateuco, depois os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, E os livros de Ruth e Esté estão nos livros históricos, né? Os livros históricos, até porque são livros narrativos. O livro de Ruth, muito provavelmente, foi escrito por Samuel, o próprio Talmud, que é uma obra milenar de regulamento e tradição judaica, atribui a Samuel. Primeiro, pelo contexto histórico, né? Segundo, pelo conhecimento dos fatos da época, pelo conhecimento dos personagens. Terceiro, pelo uso do hebraico antigo, o estilo literário que é utilizado, o hebraico antigo. Então, aqueles que datam o livro de Ruth lá no período pós-exílico não estão corretos, porque o hebraico utilizado é o hebraico antigo. E no período pós-exílico, na verdade, a gente sabe que já era a língua usada já era até, inclusive, o aramaico, né? Ou um hebraico já com um dialeto novo. O hebraico antigo foi usado exatamente no período anterior ao período exílico, então ele está mais consoante com esse período de Samuel. Então, muito provavelmente, ele é o autor desse livro, e o livro foi escrito no século X. O contexto histórico, nós já tratamos dele, nós já falamos aqui bastante sobre o contexto histórico, não vamos repetir, né? O propósito e a mensagem. O primeiro propósito é para mostrar a linhagem messiânica, né? Inclusive mostrando Davi dentro da linhagem da tribo de Judá, né? E para legitimar Davi como sucessor, como detentor ou candidato ao trono, né? Se Samuel, como nós entendemos que foi, o autor, ele escreveu nos dias de Saul. Então, quando Davi aparecesse no cenário, a nação de Judá já saberia, a nação de Israel, melhor dizendo, já saberia que ele era legitimado ao trono, porque ele era descendente da tribo de Judá. E como disse Jacó, o cetro não se arredaria de Judá. Então, o trono, o reinado, a monarquia seria
erigida através da nação de Judá. Então, muito provavelmente, era este o propósito. A mensagem é a mensagem do amor de Deus e da sua redenção. Primeira coisa a ser considerada que a graça de Deus, que já estava manifestada no Antigo Testamento, dentro do contexto de cada dispensação, porque Deus trabalha em todas as dispensações através da sua graça. Só que, claro, dentro de fatores normativos e determinantes distintos em cada época, mas sempre foi a graça de Deus. Então, para mostrar que a graça de Deus não era exclusivista, né? Então, vem uma moabita, portanto, uma mulher de uma nação pagã, e é recebida na comunidade de Israel. Por quê? Porque ela se converte ao Deus de Israel. Então, para mostrar que a graça de Deus não era exclusivista. Aí nós temos a própria Raabe, né? Nós temos a própria Tamar também, que era cananeia. Nós teremos a própria Batseba, que provavelmente era hitita, né? Porque o marido de Urias era um heteu, então provavelmente ela também era do povo hitita, portanto não era judia, então ela também vai entrar na linhagem do Messias, então para mostrar exatamente o ingresso dos gentios na comunidade de Israel e prenunciar a derrubada da parede de separação através de Cristo. Então Cristo, ele viria como Salvador, tanto dos judeus quanto dos gentios, né? Então isso é fundamental a gente observar também isso aí. Eu acredito que seria isso a síntese que poderíamos fazer da lição de número 2. A lição de número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O que podemos destacar aqui? A história, como os irmãos sabem, né, a família de Elimeleque vai para Moabe, lá ele morre, os seus filhos, né, se casam com 2 moabitas e eles também morrem, não deixam filhos, e Noemi ouve falar que Deus havia visitado o seu povo em Belém, dando-lhe pão, né? E ela decide voltar. E no começo do seu retorno, as suas 2 noras, Orfa e Ruth, caminham com ela. Mas ela, então, no começo do retorno, ela diz: minhas filhas, voltem para o seu povo, né? Fiquem com o povo de vocês. Eu não tenho filhos, eu não tenho condições de prover vocês de marido, vocês não têm perspectiva nenhuma comigo. E aí o texto diz que Orfa e Ruth novamente abraçam a Noemi, e Orfa, então, decide voltar. Mas Ruth permanece. E quando Ruth permanece com aquela decisão de acompanhar Noemi, ela diz: minha filha, faça igual a sua cunhada fez. Eu não tenho o que oferecer para você. Mas Ruth, então, diz: olha, não me fale mais sobre isso, né? Não me instes mais sobre esse assunto. Diz aqui o versículo de número 14, né? 16, assim: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, diante daquela palavra tão convicta de Noemi, ela então decide retornar juntamente com Ruth para Belém. O que nós tiramos de lição ou de lições sobre isso? Então, indo para o texto, nós vamos aqui, tirando força da fraqueza. A primeira coisa que a gente observa é que Noemi, quando ela soube que Deus tinha visitado a terra de Judá e lá tinha alimento, ela se levantou. Ou seja, ainda que ela estava amargurada, triste, ela tomou uma decisão. Ela agiu como uma verdadeira líder. Então, ela não se deixou abater pelas crises. O que a gente aprende com isso? Que os nossos problemas emocionais, nossas crises emocionais, não podem nos paralisar. Nós temos que fazer o que tem que ser feito.
Ainda que estejamos tristes, nós temos que ao dia amanheceu, temos que orar, temos que clamar a Deus, temos que ler a sua palavra, temos que cuidar do nosso higiene pessoal, temos que trocar a nossa roupa e fazer o nosso trabalho, temos que fazer o que tem que ser feito. Porque se nós ficarmos prostrados, né, a tristeza vai nos vencer, vai tomar conta de nós. Então, quando o dia mau chegar, quando a tristeza chegar, quando os infortúnios da vida chegarem, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Temos que tomar as mesmas atitudes que estávamos tomando no dia da alegria. Temos que continuar sendo fortes. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Então, a gente aprende isso aqui com Noemi. A segunda coisa que a gente aprende é que ela agiu sem manipulação emocional. Quando as suas noras começaram a caminhar com ela, ela disse, minhas filhas, fiquem, vocês podem ficar na terra de vocês. Deus, a mão do Todo-Poderoso se descarregou contra mim, eu estou de fato amargurada, mas vocês podem tocar a vida de vocês. Ela poderia se vitimizar, dizendo, olha, minhas filhas, agora que eu estou velha, não me deixem, não me desamparem, eu preciso de vocês. Eu acho que vocês agora vão me deixar, porque eu não tenho mais como prover, gerar filhos para vocês. Enfim, ela não agiu com autopiedade, com autocomiseração. Então, ela não se fez de vítima. Isso é muito importante, porque nós temos que nos relacionar com as pessoas dentro de um espírito de voluntariedade. Que quando a gente ajuda as pessoas, porque as pessoas se fazem de vítima, então a gente pode estar agindo apenas por um sentimento de pena e não por amor, né? Então, os relacionamentos duradouros são forjados dentro do altruísmo, quando uma pessoa abre mão sua própria vontade, do seu egoísmo, para atender o seu semelhante. Então, nós vemos aqui um relacionamento altruísta. Noemi, abrindo mão das suas próprias necessidades e pensando primeiro nas suas noras, e Ruth, abrindo mão da possibilidade de tocar a sua própria vida, na sua própria terra, e viajar como uma viúva pobre, idosa, sem nenhuma perspectiva de futuro. Então, esse altruísmo é muito importante. Isso, na vida de nora e de sogra, né? Essa lição vai falar disso também, como nós já estudamos em outras lições. A sogra pensando primeiro na nora e a nora pensando primeiro na sogra. Então, nós teremos bons relacionamentos, né? Quando a nora entender o lugar da sogra e a sogra entender o lugar da nora. Então, a gente aprende isso. Isso vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam duradouros. E eu escrevo aqui na revista que a manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Até as crianças, se nós não tomarmos cuidado, elas entram pelo caminho do coitadismo, né? E tem muitos pais que são reféns dos sentimentos, das manipulações emocionais que as crianças fazem, né? Então, é importante a gente considerar isso. Então, elas tiveram uma amizade provada e aprovada, né? E depois aqui, amizade na adversidade. É fácil ser amigo das pessoas quando tudo vai bem, né? Difícil é ser amigo na época da dificuldade. Eu estou recebendo aqui a mensagem do pastor Daniel para acelerar, para tentar abrir espaço para as perguntas. Obrigado. Vou tentar acelerar. A gente fala aqui de um amor prático, né? Que é quando Ruth já está de volta no campo de Belém. E aí a gente tem aqui a lei da respiga, que é importante, né? O rico não podia colher tudo o que estava no campo, porque ele tinha que deixar para o pobre os cantos da lavoura e o que caía no chão. Mas ele não era obrigado a colher e levar para o pobre. O pobre tinha que vir, né, e colher, colocar lá no seu balaio, levar para casa, fazer a separação da palha com trigo, né, e depois produzir o seu próprio alimento. O que a gente aprende? Deus não abona, não aprova, nem o capitalismo selvagem e nem o comunismo, que é doentio, né?
Então, o pobre, o rico, não pode reter para si toda a riqueza, mas o pobre, para sobreviver, tem que trabalhar. Tá? A palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, é bom que não coma. No Antigo Testamento diz, na lei que Deus estabeleceu, do suor do seu rosto comerá o seu pão. Então, evidentemente que se a pessoa tem um problema de saúde, não poderá fazê-lo. Então, essa é uma lição econômica, que também, e até política, ideológica, que nós temos aqui. No ponto 3, nós falamos aqui da fé de Noemi, que era uma fé, e da fé de Ruth, no caso aqui, né? Exemplo de fé fervorosa, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na fé de sua sogra Noemi. E a importância da mulher, a sensibilidade da mulher está debaixo de liderança. Não vou me deter às próximas lições, para a gente abrir para pergunta, mas a lição 4, nós vamos ter o encontro de Ruth com Boaz, que nós vamos falar de Goel e Levi, que é a lei do resgatador e a lei do levirato. Nós vamos aprender aqui o temor e o respeito de Boaz com seus empregados, que nós tratamos do problema do assédio moral, do assédio sexual, a pureza e a ternura de Boaz, né? O tratamento dele com Ruth, a lei da semeadura, o fato de Ruth ter servido a sua sogra semeando na vida dela, vai fazer com que ela colha, não só literalmente, né, através do campo, mas ela vai colher na sua vida individual, pessoal, que é o casamento, que é o que a gente vai tratar na lição de número 5. Né? A lição de número 6, a gente já entra para o livro de Esther. Nós já fizemos aqui um panorama do livro de Esther, tá certo? Que é um livro um pouco maior, um livro que tem 10 capítulos, que já vai tratar de um período de 10 anos lá, já na Pérsia. Né? A lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. A rainha Vasti desobedece a ordem de Assuero, né? Que ele gostaria, ele ordena, ele convida para que ela venha para um banquete. Faço aqui uma observação. Alguns intérpretes dizem que Vasti foi convidada para vir despida, apenas com uma coroa sobre sua cabeça. Não tem amparo bíblico essa interpretação. Não há, a exegese bíblica não permite que a gente o diga, porque nós temos no texto Assuero convidando para um banquete público, que era no jardim do palácio, inclusive para a população da cidadela de Suzã. Temos a recusa da rainha Vasti, e temos o rei reunindo os sábios e perguntando o que poderia ser feito de acordo com a lei. Então, não foi uma decisão arbitrária, uma decisão de acordo com a lei. E nós temos um dos sábios, né, Memucã, dizendo que se ele não punisse Vasti, o mau exemplo dela seria seguido por todas as mulheres do império. Então, óbvio que aqui, se fosse para ela vir nua, isso não se aplicaria às outras mulheres. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante, se a gente considerar que Vasti foi deposta arbitrariamente do trono, nós vamos considerar que a ascensão de Esther se deu de uma forma, uma usurpação. Então, Esther, ela não estaria legitimada para assumir o trono se Vasti tivesse sido deposta arbitrariamente. Então, é uma observação que eu faço em relação a essa lição 7. A lição número 8, a resistência de Mardoqueu. Não sabemos por que Mardoqueu não se curvava diante de Amã, provavelmente porque ele sabia que aquela atitude que os servos do rei faziam tinha alguma conotação espiritual, idolátrica, provavelmente seja isso, e por isso ele não se curvava. Aí nós vamos ter a lição de número 8, que a conspiração de Amã contra os judeus. Amã, que era um agagita, possivelmente descendente do rei Agag, rei dos Amalequitas, que foi morto nos dias de Saul. Então, é provável que o ódio aos judeus seja decorrente dessa inimizade antiga, né? Então, ele não se contenta com a morte apenas de Mardoqueu, mas ele deseja a morte de todos os judeus, e ele obtém um decreto
do rei Assuero, marcando o dia dessa morte, né? Então, nós vamos ter aí a discussão do antissemitismo, que é o ódio gratuito e deliberado aos judeus. Então, nessa lição, que é a lição de número 9, nós tratamos do antissemitismo, o antissemitismo religioso, nacionalista e racial, descrevendo, inclusive, a diferença desse antissemitismo, ou desses antissemitismos, e a manifestação deles ao longo da história, inclusive fazendo uma abordagem do antissemitismo moderno. Agora nós temos aí com as atitudes de defesa de Israel, com o ataque oriundo da faixa de Gaza pelo Hamas e outros 5 grupos terroristas, alguns líderes mundiais tendo dificuldade de reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, e até alguns deles comparando a defesa de Israel como um genocídio, que é um absurdo histórico, que o nazismo, né, exterminou 6 milhões de judeus e não tem absolutamente nada a ver com a ação de Israel. Lembrando que nós cremos no futuro de Israel, né? Nós somos dispensacionalistas, pré-milenistas, nós cremos no milênio literal, nós cremos que Israel se converterá no final da grande tribulação, Deus julgará as nações e reinará sobre Israel na terra. Jesus reinará sobre Israel na terra no reino milenal, que será um reino literal. Então, todo Israel será salvo, nós cremos. Então, Deus tem um plano com Israel. Israel já foi restaurado nacionalmente, politicamente, em 1948, com o ressurgimento da nação de Israel, mas o renascimento espiritual ainda não ocorreu, ocorrerá quando o Espírito de Deus vier sobre os judeus e eles reconhecerão a Jesus como Messias e se converterão, e haverá então aí a restauração espiritual. O plano de livramento, o papel de Esther, é a obtenção de um decreto que permitia a defesa, né? Aí nós temos aqui a questão da lei dos medos e persas, né? O fato de que Assuero não podia revogar. Aí aqui nós temos uma reflexão sobre a questão da previsibilidade, da segurança jurídica. Mesmo naquela época, acredita-se que havia uma monarquia constitucionalista, ou seja, era um monarca, era um imperador, mas tinha uma lei que estava acima dele. Então, a importância dos governantes estarem subordinados à lei. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, nós já falamos um pouco sobre isso no final, no início, melhor dizendo. O banquete de Esther, denúncia e livramento. O livro de Esther começa e termina com banquete. Aliás, são vários banquetes ao longo do livro. E a 13ª lição, Esther, a portadora de boas novas. A primeira vez que Esther, como rainha, se dirige a todo o povo judeu para dar as notícias, né, do grande livramento e o estabelecimento, confirmar também o estabelecimento da festa de Purim, que é a festa que havia sido estabelecida pelo judeu Mardoqueu. Mardoqueu, que é elevado à posição de uma espécie de primeiro-ministro e se torna um grande estadista em todo o reino da Pérsia. E a lição, o trimestre continua e termina, melhor dizendo, fazendo aqui uma homenagem às mulheres notáveis, às mulheres cristãs que em todos os tempos serviram a Deus, sendo anônimas ou conhecidas, né? Serviram a Deus com grandes exemplos. Aí a gente cita Catarina Fombora, né? A mulher de Lutero, Susana Wesley, a mãe de John Wesley, Charles Wesley, Sarah Calley, esposa de Robert Calley, que é fundador da Ten Boom, que exerceu o papel, uma judia que foi usada para, na própria casa, né, guarnecer muitos judeus na época do nazismo.
Ruth Graham e tantas outras que a gente menciona aqui, brasileiras, inclusive, que exerceram um papel tão grande, tão importante. E assim, dá-se o encerramento do trimestre, que eu creio que ao longo das semanas os irmãos estarão certamente se debruçando aí sobre cada aspecto. Agradeço a Deus pela grande oportunidade de estar aqui com os irmãos, fazendo essa abordagem geral, né? Ao pastor Messias, pastor Daniel e a todos os demais irmãos. E se tiver perguntas que não sejam difíceis, eu estou à disposição para responder. E as difíceis eu transfiro ao pastor Messias e ao pastor Daniel. Obrigado, Deus abençoe. Eu sou de beira da praia, o senhor de profundezas oceânicas no saber. Meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte, pastor Silas. Eu vou abrir para alguns irmãos que desejam fazer algumas perguntas. Irmãos, já advirto que são perguntas da lição, tá? Não vai, não que o pastor Silas não tenha conhecimento e capacidade de responder, mas vamos nos ater ao nosso conteúdo, tá bom? Então, eu gostaria aqui de abrir o microfone. Fiquem à vontade para poder tirar alguma dúvida. Se não tiver ninguém, ou se você estiver pensando ainda, eu tenho pelo menos duas que eu anotei aqui, que eu gostaria só de me aprofundar em uma explicação do próprio comentarista. Mas está aberto. Dou-lhe uma. Pastor Wellington está aí, meu pastor. Wellington Dias. Tem um outro pastor Wellington também. Pastor Wellington Rangel. Satisfação tê-los conosco na sala. Fiquem à vontade, tá bom? Enquanto vocês pensam aí, para a gente não perder tempo, cadê o pastor Silas? Está ali, tá. Pastor Silas, tome uma aguinha aí. Isso, olha, você acertou. Fui pegar uma água. Então tá certo. Mas estou à disposição. Tá bom, meu pastor. Deixa eu lhe falar. Até porque eu cometi a insanidade de ministrar a primeira aula e agora o senhor está aí ministrando para nós também a continuidade na visão panorâmica, né? Na primeira lição, a gente falando um pouco com os irmãos, a gente abriu uma pequena introdução para fazer uma explicação sobre a questão do remidor, parente remidor. É algo que ouve-se muito no nosso contexto cristão, né? Na nossa prática de vida diária, mas ensina-se pouco ou fala-se pouco, se aprofunda de forma a gente não tem tanta explanação no sentido de didática mesmo. E a pergunta foi feita, o espaço foi feito na quinta-feira passada, e eu, de forma, claro, superficial, não é? Mas eu me rendo agora, até porque onde tem Melquisedeque, Abraão só dá o dízimo, né? Então, como o senhor está na sala, se o senhor puder abranger um pouco mais nessa linha, o que significa o remidor, em que momento que se era necessário a presença do remidor, o que é o remidor, parente remidor, remissão, redenção, se o senhor puder, claro, nos conduzir um pouco mais, tá bom? Até mesmo para a gente poder ter mais esclarecimento nesse ponto, por favor. Certo. A lei do resgatador, ou do remidor, né, uma das leis civis, uma lei civil de cunho patrimonial que Deus estabeleceu, no sentido de que não houvesse pobreza, né? Poderia haver o empobrecimento, mas teria o dever de um parente remir no sentido patrimonial, o resgatar, seja a propriedade, seja a pessoa, né? Então, se um judeu se empobrecesse, um israelita, vou usar essa expressão, se empobrecesse, um parente dele tinha o dever de comprar a propriedade, né, e restituir-lhe a propriedade para que ele continuasse produzindo e a sua herança, a sua herdade também. Se esse parente fosse vendido como escravo, como servo, né, lembrando que a escravatura, nesse contexto, não era o contexto
de outras civilizações, e não era também o contexto do período moderno, como nós conhecemos, era no sentido de trabalho, né? Trabalho praticamente pela subsistência. Então, esse parente também resgataria para que essa pessoa voltasse a ter propriedade e voltasse a produzir para si mesmo, né? Para ter o direito de não trabalhar apenas para a sua alimentação ou subsistência. Então, essa é a lei do resgatador ou do parente remidor, que está lá em Levítico, né? Livro de Levítico, capítulo 25, versículos 25 a 28 e versículos 47 a 59, que trata das duas hipóteses. No livro aí nós temos também a lei do levirato. Levir, né, em latim significa cunhado. A lei do levirato, ela já existia, né, em outras civilizações, em outros povos. A gente pode observar que lá nos dias de Judá, né, Judá, filho de Jacó, tem o episódio de Judá e Tamar, né? Tamar se casou com um dos filhos de Judá e ele morreu, não gerou descendência. Aí o outro filho não quis, o irmão, né, o cunhado, se negou a fazer o papel, aquela questão toda, né, de lançar a semente fora e tal. E ela fica na expectativa do outro filho, não recebe. Aí ela se disfarça de prostituta e o próprio sogro termina entrando a ela e acabou fazendo ali o papel do levir, né? Então, o que a gente observa? Não era apenas o cunhado, desde aquele período, né? Nos dias do povo de Israel, na peregrinação, há uma referência apenas ao irmão, como também há uma referência apenas ao irmão nos dias de Jesus. Só que essa lei ela foi ampliada. Ela foi ampliada. E nos dias aqui de Ruth, a gente já observa que Boaz não era irmão de Malom, né? A gente não sabe nem qual o parentesco que ele tinha com Elimeleque. A Bíblia não fala qual era o parentesco. Não era um parentesco mais próximo, porque tinha um parente mais chegado do que ele. Então, essa lei foi ampliada. Então, o levirato aqui não se restringia mais apenas ao cunhado. Aí aqui era o sentido de gerar filho, certo? Não era nada patrimonial, aqui era filho. Por que no caso de Elimeleque, precisava usar as duas leis, a lei do resgatador e a lei do levirato? Porque só comprar o patrimônio não ia resolver nada, porque não tinha filho, nem Elimeleque, nem Malom, nem Quilion. Então não tinha homem mais na família. Então tinha que comprar o patrimônio, porque a propriedade, a gente não tem certeza, nenhum erudito afirma com segurança, porque a Bíblia ela não diz com clareza o que aconteceu, né? Alguns acham que a propriedade tinha sido hipotecada, né? Ou de fato apenas vendida, né? Mas de forma que era necessário haver o resgate dela, né? Pagar a dívida, provavelmente. Tinha um dispêndio, aí, um ônus financeiro, tanto é que o outro parente não quis, porque ao adquirir a propriedade, se ele só adquirisse a propriedade, ou seja, fosse só o resgatador, a propriedade era dele, certo? Mas se ele adquirisse a propriedade e gerasse filho, aí a herança seria do filho de Ruth, e não do filho dele. Então ele falou, não, eu já tenho família, não vai prejudicar a minha herdade. Então ele não quis por causa disso. Então nesse livro, as duas leis foram praticadas conjuntamente. A lei do resgatador, que foi o adquirente da propriedade, que havia sido vendida ou hipotecada, e a lei do levirato, né, que era aquele que teria que gerar uma descendência. O primeiro filho não seria considerado descendente dele, como de fato não foi, né? Então as duas leis elas funcionaram nesse caso aí, tá? E a lei do levirato, como eu já disse, de uma forma mais ampliada do que está lá no Antigo Testamento e também em Mateus, porque a gente observa que quando os saduceus, né, que não criam na ressurreição, foram falar com Jesus, eles falaram só dos irmãos e tal. Então, houve essa ampliação e nós não sabemos por que a Bíblia não explica. As tradições judaicas, né,
foram ampliadas ao longo do tempo, e mais ainda em épocas futuras. O próprio Talmud, né, ampliou muito, e a Halachá, que é um outro livro, eu inclusive ganhei esse livro, tem 2 calhamaços, assim, que tem lei para tudo. Tem lei até para calçar, qual sapato calça primeiro, cadastro, como apertar um cadastro, como lavar as mãos, isso aí, os irmãos conhecem essas leis judaicas, que são as mais variadas possível, e isso ocorreu ao longo do tempo. Então, não sei se contribuir, mas seria isso. Pastor, desculpa, vou provocar um pouco mais nesse sentido, porque faz-se a associação, né, no Novo Testamento com relação a Jesus como o nosso resgatador, remidor. Qual é o paralelo em relação a essa lei? O exemplo de Jesus seria a aplicação na prática disso daí, para nós como igreja? Entendi. Porque há uma cristologia, né, uma mensagem cristológica no livro de Ruth. E aí, dentro da cristologia, Boaz seria Cristo, né? E Ruth seria a igreja, né? Uma mulher desamparada, né? Então, a cristologia é essa. Então, Boaz é o nosso remidor, é Cristo, que nos remiu. Tá? Nós não tínhamos herança nenhuma, como Ruth não tinha, especialmente como uma gentílica, uma moabita, não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Mas ela foi resgatada, ela foi acolhida na comunidade de Israel, no povo da promessa. Assim nós também, que não tínhamos esperança nenhuma, o nosso Boaz, Jesus, né, nos remiu, né, nos aceitou e nos incluiu no plano de redenção, no plano eterno. Nós fomos enxertados por ele na boa oliveira, né, como diz o escritor, eu acho que foi o próprio Paulo, né, que disse, o próprio Paulo escreveu isso. Nós somos enxertados na boa oliveira. Então, Boaz é um tipo de Cristo, o nosso remidor. Então, esse é o aspecto cristológico que nós temos no livro de Ruth, dentro desse aspecto de teologia, da cristologia. Obrigado, pastor. Era esse o ponto, na tipologia bíblica, dentro desse Entendi. figura. Perfeito. Perfeito. O livro, de fato, como o senhor bem colocou, ele já tem esse cunho figurativo tipológico, né? Apontando Perfeito. exatamente para a questão da cristologia. Obrigado, Correto. pastor. Alguém, fique à vontade. Pastor Natanael está coçando o dedo ali. Pastor Wellington Dias, pastor Wellington Rangel, fiquem à vontade. São 9h28. Pastora Norma, pastor Messias, fiquem à vontade. Quem quiser perguntar e tirar alguma dúvida, eis a oportunidade. Pastor Daniel, boa noite, Pai do Senhor a todos que estão na live. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Silas e dizer que toda vez que ele participa, né, de uma live ou uma aula como essa, a gente fica tão entusiasmado com o saber, né, como ele compartilha esse banquete e o saber teológico, que a gente fica sem saber que perguntar, né? Porque, porque a pergunta tem que ser no nível do ensinador, porque senão a gente acaba se perdendo no raciocínio. Mas, como a tipologia ensinada agora há pouco, né, sobre Ruth, tem muito a ver com a igreja, a gente poderia dizer que, já no caso de Esté, tem mais a ver com Israel, com a salvação que Israel vai receber, né, como já foi falado agora, dentro da ideia, né, do reino milenal, tem mais a igreja talvez não se identifique tanto com a história de Esté, com certeza com a de Ruth, 100%. O que é que o senhor acha assim, desse paralelo? Concordo plenamente, até porque enquanto Ruth é uma moabita, uma gentílica, Esther é uma judia, né? Mas aí há vamos dizer, um relacionamento no sentido inverso, que aí é uma judia que se casa com um pagão, né? Que é usado por Deus para preservar o seu povo. Então, se a gente for traçar também um paralelo até escatológico, né? Até escatológico, nós vamos ver também Deus usando, já vimos ao longo da história, estamos vendo hoje e veremos também, a Bíblia nos assegura isso,
Deus usando reinos, nações, né, como amigas de Israel, juntas com Israel. E nações que entrarão, inclusive, para o milênio. Nações que entrarão também para o milênio. Então, isso aí é o campo da soteriologia, né? A inserção dos gentios no plano de Deus, como Deus usa os gentios, sempre usou, né, no plano de Deus para com Israel, que isso é muito importante a gente considerar o papel da igreja, né, o papel dos gentios e o papel de Israel, que são papéis distintos dentro de um propósito maior, que é o propósito de Deus, né? Isso é até importante porque existem correntes teológicas que desconsideram essa distinção, esse plano de Deus com Israel, né? E a internet, inclusive, está cheia, tem muito disso. E é extraordinário a gente ver o cuidado de Deus com Israel. E Israel é um milagre, né? O tamanho de Israel, a posição geográfica de Israel, cercado por inimigos como ele está, né? Mas preservado, mais preservado. Então, isso é um milagre muito grande que a gente vê na história, e Deus cuidando, preservando Israel. Obrigado, pastor Silas. Deus abençoe. Mais alguém? Pastor Que eu tenho- Natanael, eu que te agradeço, viu? Deus abençoe. Se demorar 10 segundos, eu vou perguntar de novo. Eu não vou perder a chance de fazer igual o Rolando Lero, Ô, né? De Daniel, tal qual uma esponja seca, absorver o conhecimento. Pastor Wellington Dias, pastor da Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, lá na nossa capital americana, lá em Washington. Por favor, pastor Wellington. amém, pastor Daniel, saudação de paz a todos, pastor Silas, uma alegria poder participar desta aula tão enriquecedora. Deus seja louvado pela sua vida. Amém, pastor. Obrigado. Pastor Daniel, o pastor Wellington Rangel, que está aqui na live também, ele é aqui da nossa igreja. Deus abençoe. Pastor Silas, só uma pergunta, aproveitar que nós temos a oportunidade de ter o comentarista da lição, e a gente ouve muito falar sobre a atitude que Elimeleque teve em sair de Belém na hora da crise. E muitas pessoas, muitos pregadores, eu já ouvi tanto os que defendem o Elimeleque quanto os que criticam. O senhor já fez um apanhado, mas eu queria talvez uma opinião do senhor dentro desse sentido. O Elimeleque saiu, a gente vai entender lá na frente que também teve um propósito divino, mas o fato de ele ter saído na hora da crise, eu já ouvi algumas pessoas dizer que faltou talvez fé, de acreditar que a terra iria voltar a produzir novamente, como de fato, tempos à frente aconteceu. Qual é a sua visão? Faltou fé? Foi uma estratégia de um pai de família? Se eu pudesse compartilhar, eu agradeceria. Muito bem. Pastor Wellington, um prazer, viu? Amém. Cumprimentar você, o Wellington Dias e o Wellington Rangel. Exato. Olha, eu digo assim, eu particularmente, acho que todos nós, né, temos muito cuidado em qualificar, né, a conduta dos personagens bíblicos, adjetivar, quando a Bíblia ela silencia, né? Não há nenhum adjetivo no texto bíblico expressamente em relação à conduta de Elimeleque. Então, se o texto silencia, a gente tem opinião, né? Eu diria que nem é uma interpretação, né? Porque a interpretação vai partir do texto, né? Tem que fazer uma exegese do texto e ter uma interpretação. E a gente não tem uma qualificação. Todavia, pelas circunstâncias, pelo cenário, né, eu me alinho com aqueles que consideram que a atitude não foi correta. Não foi a atitude mais correta. Por quê? Não pelo que está no texto, mas pelo que não está. Por exemplo, a gente não verifica aqui Elimeleque pedindo a direção de Deus. Certo? Ele não ora. Ele não consulta a Deus
acerca da decisão que ele teria que tomar. Esse é um dado, né? Outra coisa que a gente observa aqui é a consequência. Então, são fatos. As consequências foram muito duras, tanto para ele quanto para os filhos. Então, terceiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto, as palavras de Noemi. Porque Noemi, ela disse assim, olha, a mão de Deus se descarregou contra mim. Então, ela entendeu que ela estava numa posição de culpa, de erro. Foi a concepção, foi a percepção dela. O versículo 13 diz assim, não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, esse é um terceiro ponto. E uma outra observação que eu faço é que o versículo 6 diz assim, a parte B, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Então, assim, faltou nele essa esperança de que Deus poderia, no tempo oportuno, visitar. Então, e outra coisa, eu creio que o irmão estava na primeira parte, o nome de Elimeleque é Deus é meu rei. Então, se ele confiasse no governo de Deus, dentro da circunstância negativa que ele estava passando, ele não agiria contrariamente. Então, eu ouso dizer, é uma coisa muito forte, mas assim, existe uma coisa chamada ateísmo prático, que é quando a gente declara, confessa o nome de Deus, mas age como se não cresce nele. E aí tem uma outra questão, que é uma questão histórica e cultural, civilizacional, que todas as civilizações da época, elas atribuíam os seus feitos, as suas conquistas, ao seu próprio Deus. Então, quando alguém peregrina da terra onde reinava o Deus de Israel, fugindo ali do seu castigo, em busca de uma prosperidade numa outra civilização, então, obviamente, que aquela civilização vai estar atribuindo aquela prosperidade ao seu próprio Deus, né? Então, aí também há um testemunho que não é positivo. E aí a gente pode olhar para a nossa própria vida, Tem alguns meios de vantagem que não são lícitos, então não vale a pena. Se a gente usar certos meios de vantagem que o mundo usa e se dá bem, nós vamos estar glorificando o príncipe deste mundo, né? Aí nós vamos estar indo para aquela questão dos fins justificam os meios, né? Então, por essas razões todas, eu não vejo como a gente abonar ou falar positivamente da conduta de Elimeleque, por esse contexto em geral. Mas, repito, são inferências que a gente faz do texto, né? E não uma interpretação com base em expressões contidas no próprio texto. Amém, pastor. Obrigado. Muito bom. Tem mais alguém? Senão eu vou fazer a minha segunda pergunta. Estou procurando aqui o versículo da outra parte. Tem não? Então eu vou perguntar então. Aqui, achei o versículo aqui. Pastor, o senhor com propriedade, logo no início, o senhor colocou as características de Deus, que Deus só usou dois termos teológicos que são bem... são de forma bem clara, explicativa, mas também abrangentes. O senhor falou sobre a transcendência, que nosso Deus é um Deus transcendente, de fato sabemos que é, e o senhor também falou que o nosso Deus é um Deus que, mesmo sendo transcendente, ele também é imanente. E nós também faz parte do nosso bojo doutrinário, do nosso credo, que o nosso Deus, ele é um Deus imanente, ele está atuando, não é? A cada dia. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o que ele fez quando estava encarnado, ele continua fazendo e vai fazer amanhã. Então, nós temos essa continuidade aí nas ações de Deus. E uma das questões da imanência de Deus, que o senhor colocou com propriedade, nós temos nos dois livros
que o nosso trimestre aborda. Primeiro, o livro de Ruth, quando a gente vê, o senhor colocou de uma forma brilhante, né, que a gente não vê um milagre no sentido de romper as leis naturais, mas que não deixa de ser também um milagre o fato de a gente perceber, mesmo que às vezes de forma natural, Deus guiando. Deus guiando. Um exemplo bem prático que o senhor colocou é guiando o encontro de Ruth com Boaz. E aí, esse encontro seria exatamente o desenrolar de uma história que iria comprometer o futuro, comprometer no sentido positivo, não é? Agora, nós temos também no livro de Esté, que eu até estava procurando o versículo aqui, né? Que Deus coloca Esté, a gente entende assim, ou seja, faz parte dessa imanência de Deus, para ser de forma precisa a rainha, esposa de Assuero, para lá na frente, através da postura, da cadeira que ela ocupava, ela protagonizar um grande livramento para o povo de Deus. E o versículo que eu estava procurando está lá em Esté, capítulo 14, versículo 4, que é exatamente, né, que diz aqui, porque Mardoqueu falando para Esté, né? Vou parafrasear o versículo. Deus te colocou aí por um propósito. Se você não aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando através de você, Deus vai abrir uma outra porta para nos livrar. O versículo ipsis literis diz: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá, né, para os judeus. Mas tu e tua casa, ou tu e a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal como este chegasse a este reino? Então, nós percebemos aí, nos dois livros que o senhor trabalha no trimestre, Deus agindo dentro desse princípio da imanência. Nós temos outros tantos quantos exemplos, mas vamos nos restringir a esses dois. E agora, por fim, eu tô sendo prolixo aqui, talvez, ou extenso, no pano de fundo, porque eu quero que, na sua fala, o senhor, inclusive, nos direcione e nos dê uma palavra pastoral. A minha questão aqui é uma palavra pastoral. Por quê? Porque, como o senhor colocou agora há pouco, é a primeira vez que, inclusive, que eu ouço esse termo, né? Pelo menos a explicação, ateísmo prático, né? Eu gostei dele, porque é uma leitura que eu, como pastor de igreja agora, faço, né? Eu queria saber se a minha leitura está correta e quais são as nossas orientações ou quais são as oportunidades, as possibilidades que nós temos de trabalhar esse desafio. O que se percebe na atualidade é que, de fato, eu estou restringindo para o ambiente assembleiano, tá? Porque eu não tenho profundidade em outras denominações, então, do ambiente assembleiano. O que se percebe na questão prática pastoral é que muitos dos nossos cristãos já foram envenenados e alcançados por essa vertente do ateísmo prático, que vivem as suas vidas, não é? Como se Deus não tivesse interesse, como o senhor com propriedade, de forma brilhante, colocou, como se Deus não tivesse interesse de atuar na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, primeiro, a minha leitura é essa. Eu queria saber, está errado, está certo? E segundo, se está certo a minha leitura, quais são as orientações que o senhor poderia nos sugerir? Porque o que se percebe é uma geração que secundariza. Deus não é prioridade, Deus não tem interesse, pelo menos pelo modo de vivente dessa presente geração. Eles declaram exatamente isso que o senhor colocou. Diz que crê em Deus, mas na sua praticidade cristã excluem Deus do seu dia a dia. Não sei se eu fui claro, se não fui, me perdoe. Perfeito, perfeito. O irmão Daniel, inclusive, eu quero até fazer a leitura de dois versículos, porque esse é um problema recorrente, né? E do qual nós temos que ter muito cuidado. A parábola do juiz iníquo é uma advertência sobre isso, e eu quero ler dois versículos em Sofonias,
Sofonias, o capítulo 1, para a gente ver o que acontecia no reino de Judá, né? Lá, anos 600, Sofonias é 605, 604, mais ou menos. Diz aqui, versículo 6, capítulo 1. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Aí o versículo 12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Então veja que naquela época as pessoas achavam que Deus não estava interessado na vida humana e que cada um podia fazer o que quisesse fazer. Entendeu? Podia fazer o que bem importasse. Então a gente vê isso no contexto de Ruth, que era o tempo dos juízes, que a frase que marca o tempo dos juízes é: cada um cuidava do seu interesse. A gente vê isso também nos dias de Esther, porque nos dias de Esther tinha minimamente 1 milhão de judeus espalhados pela Babilônia, minimamente. Alguns estudiosos falam mais de 2 milhões. E só menos de 50 mil voltaram. Menos de 50 mil. Então, de 1 milhão, menos de 50 mil, menos de 5%. Se colocarmos 2 milhões, menos de 2,5%. E detalhe, dos quase 50 que voltaram, poucos anos depois, 2, 3 anos depois, estavam todos já desanimados. Deixaram a reconstrução da cidade, do templo, enfim, e foram construir as suas próprias casas. Certo? Aí o profeta Ageu, o profeta Zacarias serão levantados para dizer: olha, vocês estão dizendo que não chegou o tempo ainda de construir a casa do Senhor? Vocês estão cuidando das casas de vocês, casas bem feitas, luxuosas, enfim. Então veja como esse secularismo, né, essa busca prioritária pelo próprio interesse, isso é uma coisa terrível, terrível, terrível. Tá? Então é uma das formas. Outra forma é a gente não crer que Deus é justo nas nossas causas e tentar julgar as nossas causas pela nossa própria força, né? A gente tentar se defender em tudo. Não, eu não aceito, eu falei mesmo, eu vou falar, eu vou me defender. Então, isso é um ateísmo prático. A gente confessa a Deus, canta, ora, prega, mas na hora que a gente precisa confiar em Deus, a gente não faz. Aí, indo para o campo ministerial, nós temos aqui com vários pastores, né? A gente acreditar que o ministério é gerido segundo a vontade humana, que, portanto, nós temos que buscar artifícios humanos, né? Ou na própria igreja, a gente acreditar que nós temos que ter atividades humanas para poder atrair as pessoas. Temos que fazer o que a maioria está fazendo, senão não vamos atrair. Não confiar que se nós continuarmos orando, jejuando e lendo a Bíblia, o Espírito de Deus vai trabalhar no coração das pessoas. Então, temos que ir para o modismo. Tudo isso é negar a Deus na prática, né? Então, isso é um perigo muito grande, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Autoapresentação, autossugestão. Eu creio que na América não tem isso, mas aqui no Brasil agora diminuiu um pouco, né? Obreiros que andam atrás pedindo agenda, pedindo oportunidade, lembra de mim, divulga meu nome. Então, assim, ou o reino é de Deus ou não é. Então, a gente às vezes está se apossando do reino de Deus como nosso e querendo fazer as coisas de nossa própria forma. Aí temos que voltar a confiar em Deus, né? Buscar para que Deus possa agir no dia a dia. Aí eu vou para a fala de Mardoqueu. Se você se calar, não pensa que você vai ser livre. Socorro de outra parte virá. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. E outra coisa, e aí diz, quem sabe, olha, eu acredito que você provavelmente, você foi posto aí para esse tempo. Então ele está demonstrando a fé em Deus. Embora o nome de Deus não apareça, nós temos sinais muito evidentes da fé em Deus e na ação de Deus. Então,
eu diria assim que, se eu posso dar uma palavra pastoral, é a gente confiar mais em Deus. E Deus age através das circunstâncias, das pessoas. Deus nos coloca em lugares, em momentos, em contato com pessoas que Ele quer que a gente esteja. É bom a gente saber que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Para isso, nós temos que abrir mão de agir por impulso, né? E agir pela direção de Deus. Então, eu diria que seria, dentro dessa palavra que você leu, inclusive, seria essa observação aí que faria aí para todos nós. Eu até li na semana passada, pastor, o senhor de forma poética, falando sobre o livro de Esther, né? Embora no livro de Esther o nome de Deus não apareça, mas a mão dele em todo o livro está presente. Eu achei interessante. E o pastor Natanael colocou, o, é incrível, né? O ateísmo prático hoje também tem um outro nome, né? Uma outra expressão, né? Que é o cristão, o evangélico não praticante, né? Seria mais ou menos isso. E eu lembro que na sua primeira contribuição para nós, na nossa escola dominical, creio que o senhor estava falando sobre a igreja e falou um pouco sobre organismo, organização, e o senhor se posicionou exatamente contra aquelas questões de ação das ovelhas em relação à liderança. Não sei se o senhor se recorda. Algumas pessoas, eu vou fazer baixo assinado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ora, se nós cremos, e aí só para complementar, justamente essa linha que nós estamos seguindo aqui. Se Deus, ele é um Deus imanente, é ele que é o dono da igreja, não é? E o senhor falou, o pastor Natanael até gostou, que eu lembro. Uai, fale com o dono da igreja. Se for para Deus mover peças, transferir, é Deus que vai fazer. Não meta a mão nisso aí, não, porque você pode estar mexendo no vespeiro, não é? Eu achei interessante e, para mim, eu fiquei satisfeito. Eu não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta. São 9 horas e 52 minutos. Eu creio que está na hora já. Pastora Norma. Desculpa, Pai pastor. Senhor, Pai do Pai Senhor. Senhor. Não seria bem uma pergunta, né? Mas assim, o livro de Esther realmente, apesar de não ser citado o nome de Deus, mas a imanência dele é geral. Eu estava pensando aqui na perca do sono do próprio rei, né? Que ele perdeu o sono para ir consultar o livro das crônicas. Isso aí já era uma providência de Deus com relação ao que Deus queria fazer, né? Para salvar o seu povo, para salvar o povo Mardoqueu. Então, assim, e outra observação, não é nenhuma pergunta com o que o pastor falou agora. Aqui na América, principalmente, a gente vê muito essa questão das pessoas quererem como que manipular a direção da igreja, né? Para que o pastor dirija a igreja de acordo com a vontade deles, que pregue o que eles querem ouvir. Aqui tem muito isso, pastor Silas. Aí no Brasil a gente não vê muito não, mas aqui na América eles gostam muito de inovações e de achar que as pessoas só serão atraídas se houver um determinado tipo de atração na igreja. E há muitos pastores tentados a entrar nessa das pessoas e acabam deixando realmente que Deus seja o dono da igreja, que seja o que dá a estratégia, ou seja, o que traz as vidas. Eu costumo falar do livro de Atos, é o Senhor quem acrescenta, não somos nós. Então, o nosso papel é pregar a palavra, é ensinar, e quem acrescenta é o Senhor. Mas as pessoas aqui têm essa tendência de querer achar que para encher a igreja tem que ter estratégia humana. E eu sou realmente contra isso. Achei tremenda aí a sua explicação. E olha, muito obrigada por essa participação. Amém, minha irmã. O prazer é meu. Muito obrigado, viu? Aí o americano ele é muito dado ao pragmatismo, né? E tentar fazer pelo resultado, né? E engraçado. Sim, pode falar. Embora a gente também tenha interesse, claro, no resultado, mas pelo meio correto, né?
Correto. E o E correto. o que eu falo aqui, pastor, hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, é que o americano, sim, ele é bem pragmático. E o brasileiro, quando chega aqui, é impressionante como ele se acultura rapidamente a isso, entendeu? Quando deveriam vir para cá para trazer a essência nossa do evangelho aqui, muitas vezes eles entram na dos americanos, quando na realidade nós, se somos missionários aqui, temos que trazer a essência do evangelho realmente, que muito foi perdido aqui nessa nação. Entendeu? Então, eu louvo a Deus porque ainda há o remanescente, ainda há o povo que zela pela palavra e que, e que sabe que o guia da igreja é o Senhor e não nós, né? Não os senhores. Isso é muito bom. Obrigada Amém. pela Amém. participação. Obrigado. Obrigada, pastor Daniel. Eu que agradeço, irmã. Pastor Silas, essa é a Pois não. missionária Norma Soneli, a esposa do nosso pastor presidente, Ah, que e bom. pelo horário, e para até lhe preservar, que o senhor está aqui desde cedo, eu gostaria já, eu vou passar para o meu pastor, mas antes eu queria lhe agradecer mais uma vez por ter, de forma tão pronta, nos atendido. Pastor Silas estava numa reunião agora há pouco, inclusive com reunião da nossa convenção estadual, e ainda assim conseguiu a liberação para estar conosco. Ele também é assessor jurídico da nossa convenção estadual, estava em reunião agora há pouco, e de forma tão generosa atendeu o nosso convite. Pastor Silas, obrigado, tá bom? Em alguns momentos, Deus me deu o privilégio de não uma, não duas vezes estar cooperando, ministrando na igreja que o pastor Silas dirige, uma igreja abençoada, alicerçada, e hoje eu percebo o perigo que eu estava correndo, né? Abrir a boca para falar de Bíblia na presença desse homem. Sempre foi bom Obrigado. recebê-lo e ouvi-lo. Deus continue lhe abençoando, que haja o desatar das grandezas de Deus na sua vida e toda a sua família. E, mais uma vez, obrigado. As portas, em nome do meu presidente, eu posso falar, estão abertas para o nosso ministério aqui. Pastor Messias, nosso pastor, considerações finais e fique à vontade para concluir. Glória a Deus. Que coisa linda, né, irmãos? É bom a gente sentar para ouvir um homem como o pastor Silas, né? Ele deu uma visão panorâmica das 13 lições, né, desse trimestre. Eu acho que essa visão panorâmica a gente já aprendeu muita coisa. A pergunta também que eu iria fazer, o pastor Daniel já fez, né? É sobre o parente remidor, para ele explicar melhor, mas já tivemos a explicação por ele, graças a Deus. E foi uma das coisas que nós falamos na lição passada, né, pastor Daniel? A gente abordou esse assunto aí, né? E graças a Deus, hoje ele deu uma visão melhor para a gente. Amém? Eu quero agradecer de todo o meu coração, pastor Silas, uma satisfação. Fomos abençoados nesta noite pela sua fala, pelo seu ensinamento, e tenho certeza que na última aula o senhor volta para estar lecionando mais uma aula. E tenho certeza, estamos orando, eu e o pastor Daniel, para ver a possibilidade, dentro de acordo com a sua agenda, não é? Trazer o senhor aqui nos Estados Unidos. Não, o senhor já veio outras vezes aqui, mas nessa região aqui do Texas, não é, que nós consideramos aqui o Texas como sertão do Brasil, né? Do estado do Brasil, porque é muito difícil, né? Aqui é muito quente e nós estamos vendo a possibilidade de trazer o senhor aqui. Depois a gente vai sentar para a gente alinhar os detalhes. Mas de todo o meu coração, muito obrigado. Tenho certeza que todos os irmãos que estão conectados foram abençoados pelo seu ensinamento e é muito bom a gente ouvir uma pessoa como o senhor, com tanto propriedade, seguro naquilo que fala, de acordo com a palavra de Deus. E nós, o nosso ministério, tem um cuidado muito grande de receber ensinamentos de pessoas que não tenham, de fato, não é conhecimento da palavra de Deus. E eu estou muito feliz, nós estamos felizes porque nós aprendemos vindo da parte de Deus e do Senhor para a nossa vida. Mais uma vez eu quero agradecer de todo o meu coração, agradecer todos os irmãos que participaram desta aula, não é?
Nós hoje tivemos um grupo bom de pastores do nosso ministério, graças a Deus, e temos certeza. Pastor Daniel, o senhor já imaginou se a gente tiver o pastor Silas aqui pessoalmente para ministrar a última aula, de corpo presente? Você já imaginou? Você já pensou nisso já? Para a gente Pastor, trazer todo eu mundo tô igual para a igreja? o texto bíblico, eu estou como os que sonham. Eu já imaginei. Talvez não na mesma dimensão que o senhor, mas eu já imaginei já. Trazer ele para a sede e da sede a gente contactar com todas as congregações para trazer os irmãos para a sede. Amém? Mas Uma Deus honra. sabe todas as coisas. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Tenho o desejo de conhecê-lo pessoalmente, não é? Como eu lhe disse no início da minha fala, eu já vi o senhor em convenção mais distante, nunca tive a oportunidade nem de apertar a sua mão, não é? Mas um dia Deus vai me dar esse privilégio de apertar a sua mão e dizer assim: pastor, sou eu, pastor Messias, tá bom? Tá bom? Deus abençoe, pastor. Eu que Muito obrigado. agradeço, viu? Muito agradecido e honrado ao senhor aí pela acolhida e todo o ministério. Muito obrigado mesmo. Obrigado, querido. Amém, querido. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Temos certeza que se a gente fosse abrir mais espaço aqui para perguntas, o pastor Cira ia sair daí 2 horas da madrugada. Lá já é meia-noite e 5, não é? Ele ia sair muito tarde. Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu gostaria de pedir ao pastor Wellington Rangel, um dos pastores da nossa congregação lá em Washington, D.C., coopera lá com o pastor Wellington Dias, fizesse essa oração agradecendo a Deus por esta aula maravilhosa. Uma aula, né? Foi, na realidade, uma visão panorâmica de todas as 13 lições que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Uma observação, quero parabenizar o professor e mestre Deodato Teofilo, começar essa explanação com textos do Novo Testamento. Chamo muita atenção, apesar de aprofundar muito sobre os livros de Esté e de Ruth. Você começou com um texto com muito aos nossos corações. Deus te abençoe por essa atenção, fazer um paralelismo do texto da biblioteca, né? Bíblia Sagrada, nesses termos. Parabéns. Deus te abençoe, viu? Santíssimo Deus, nós somos te gratos, Senhor, por essa rica oportunidade. Meu Deus. E podemos ouvir a sua voz através do seu servo, Senhor, que mostrou, Deus, esse panorama bíblico, Senhor, de forma tão esplendorosa, Senhor, para a glória do seu nome. Capacite-o cada vez mais, pastor, a Deus, em todos os âmbitos, e também os demais irmãos que estão aqui em Cristo, a Deus, com esta vontade cada vez mais de conhecer, de prosseguir conhecendo o Senhor, através da sua palavra, com cada um. Deus, ser com este ministério abençoado, ó Pai, ser com o pastor Messias, ó Deus, e os demais pastores e irmãos em Cristo que estão até essa hora da noite para ouvir a sua voz, ser com cada um, ó Deus, por certamente aqui no nosso meio, o seu nome há de ser glorificado, Senhor, para todos sempre. Dá uma noite abençoada a cada um. Meia hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos, mais uma vez, pastor Silas, Deus abençoe, muito obrigado, que Deus te recompense essas horas que o Senhor ficou aqui com a gente pelo Zoom. Muito obrigado, meus irmãos, uma noite abençoada na presença do Senhor. Se Jesus não voltar, sexta-feira estaremos no culto da palavra na igreja sede. Deus abençoe em nome de Jesus. E sábado, pastor? E domingo? E sábado, irmãos, abertura, né, do nosso terceiro aniversário da nossa igreja que está em Austin. Amém? Glória a Deus. Eu estou sabendo que o governador vai estar também na festa, pastor Daniel, governador do Texas. Vou mandar um Brincadeira. convite Deus para ele. abençoe, queridos. Paz, pastor. Amém, meu querido.